Salve, salve, galera analítica e analítico de plantão. Seja bem-vindo a mais um episódio do Analytics Talks, o seu, o nosso podcast da podosfera de Analytics, rumo ao top 5 do Spotify em tecnologia. Tô esperando você parar agora e ir lá e classificar a gente com 5 estrelas no Spotify. Para agora, daqui a pouco a gente volta. E não esqueça de mandar isso aqui pra todo mundo que você conhece. Exatamente. Seja porque você gostou ou para o pessoal ver Manda que você isso falou pro errado. teu chefe babaca que tá precisando tomar uma dura, que a gente vai bater neles agora. Você pode mandar pra todo mundo pra dizer que você gostou, ou também manda pra todo mundo pra dizer o que o Luciano falou de errado. Tá tranquilo. Sabe? Vamos lá, hoje a gente vai falar sobre como transformar dados em decisões. Estamos muito bem acompanhados, como vocês sabem. Do meu lado, ele, o Super Choque do GTM. Que loucura, cara. Vamos lá, cara. Não tem o que falar, não. Só pra lembrar, você não sei se vai fazer o jabá antes. Já faz aí logo, Vou meu fazer chapa. agora. Tá soltinho. Tá rolando já a landing page do Analytics Summit. O link da landing page tá ou no comentário fixado ou na descrição do Spotify. Então vá Boa. lá e assine. E também vai ter o link pra 7 dias grátis no Prime. Arrasta Isso essa aí. porra pra cima. É isso aí. Para poder falarmos sobre como transformar dados em decisão, estamos muito bem acompanhados com elas, que já estão aqui na segunda vez no podcast, meu chapa. Segunda vez. E olha só, quero só, não que isso seja uma disputa, mas se fosse, gostaria de dizer que os podcasts que foram mais ouvidos neste ano foi o de transformação de carreira, transição de carreira em Digital Analytics com o Manu e o essencial de Analytics com o Bruna. Exatamente. Vocês têm só a Foram os dois missão mais de elevar assistidos. isso aqui. O pessoal pediu bicho, foi tão É, bom que a gente voltou. Exatamente. A gente juntou agora a nata. A nata pra fazer, isso aqui tem que ser o Todo brabo. mundo pedindo pra gente isso aí. voltar. E aí, Manuzita, seja bem-vinda novamente. Obrigada. Oi, pessoal. Se vocês não me conhecem, podem assistir lá meu outro podcast falando sobre deixou transição de o currículo. carreira. O cartão de visita. Soltinho. Fiz novela da Globo. Exatamente. Vocês conseguem ver todo o meu currículo lá no meu outro podcast. Vou deixar vocês curiosos. Boa. Seja bem-vinda de volta também, Bruninha. É um prazer estar de volta aqui com vocês. Boa, boa. Queremos deixar ninguém sem graça, né, Luciano? Não, imagina. Mas a gente espera que esse aqui seja muito bem ouvido, tá? Exatamente. Vocês veio ficam pra com a isso. missão, É isso aí. exatamente. Então não esqueçam de mandar para o grupo de família, porra Ó, toda. tá, eu vou fazer, faz aquele jabá tóxico. Abre no Spotify da sua mãe, Eu já do fiz. seu pai, da sua tia e classifica também. Meu pai e minha mãe nem tinham Spotify. Eu fiz a Abaixa. conta pra eles, baixei, dei 5 estrelas. Exatamente. Boa. Mas brincadeiras à parte, meninas, mais uma vez, muitíssimo obrigado por estarem aqui conosco, conversando e debatendo sobre isso. Luciano, vamos falar de muita coisa positiva e eu já quero começar para a galera poder entender como transformar dados em decisão, contextualizando, falando sobre qual a diferença entre dado e informação, Manuzita. Eu trouxe aqui uma colinha de algumas né? A diferença entre o definições que eu charme e busquei. o funk. Algumas definições que eu busquei, né? E todas elas trazem basicamente a mesma coisa, né? O dado é aquela informação mais bruta que você capta, e a informação é o significado que você imprime naquele dado que você captou, né? Então é basicamente isso, né? O dado é a mineração, tipo o minério bruto, né? E a informação é você vai lapidar aquele dado para poder trazer significado e transformar aquele dado em uma coisa útil. E aí uma das definições trouxe uma coisa que eu achei muito interessante, que fala que basicamente os dados são o idioma de entrada no computador, e a informação é o idioma de saída dos seres humanos. Então a Que gente irado. capta os dados, né, através das máquinas e dos diversos sistemas que a gente tem hoje, mas cabe a nós pegar aquele dado e transformar numa informação útil. Me lembrou até uma analogia que hardware é o que você chuta, software é o que você xinga. Já percebeu essa analogia? Tem essa analogia muito boa também. Gostei. Então, basicamente, dado é a informação bruta que tá lá, mas que ninguém ainda fez, vamos dizer assim, um translate de transformar isso em algo útil Exato. Uhum. para o dia a E dia, acho que né? isso é fundamental. Algo útil, uma informação Algo útil. É isso aí. Isso já vem de encontro ao que a gente fala muitas vezes aqui no podcast, ao que a gente fala muitas vezes no dia a dia, em aula, palestra, vocês com os clientes também, que é, cara, dado tá lá. Se você espremer, ele vai dizer o que você quer. Agora, como é que você transforma esse dado em informação, em decisão? Aí é outro rolê. Então, começamos muito bem contextualizando de forma rápida e pragmática isso, para que a gente agora comece a aumentar o sarrafo. Uhum. Porque aqui na MB a gente tem um framework que é o Data Discover, que é a forma para a gente poder ter um auxílio ali, né, de como transformar dados em decisão.
E esse framework ele veio justamente para ajudar a gente a ser mais proativo, né? Frente aos dados, como é que a gente conta a história também. Então, vou até deixar um salve aqui, que a gente também tem um episódio do Analytics Talks falando de storytelling com dados. Então, se você arrastar o feed aqui para baixo, no Spotify, você consegue dar play. No YouTube não tinha ainda, que a gente não estava fazendo esse formato tão bonito. Mas no Spotify tem lá o storytelling com dados, vale a pena também ouvir, porque é como contar a história. Ainda não é transformar dados em decisão. Mas aí, Bruninha, fala pra gente agora o seguinte, como que é esse framework, esse processo de data discovery, como é que vocês usam no dia a dia? Agora é o momento de se baixar a porrada. Então, esse processo de data discovery, ele está muito relacionado exatamente com o que você falou, né? Você tem os dados, mas o que você vai fazer com isso? Então, primeiro você tem que ter uma ideia do que você está buscando, né? E aí, a partir dessa ideia, você tem que formular uma hipótese, formular o que você quer responder. Com esses dados, você joga em um software, um dashboard, alguma coisa, para você conseguir reunir todas as informações ali. Mas o que você vai fazer com isso? Você precisa analisar, né? Então, você precisa analisar esses dados e transformar isso numa decisão. E depois disso, você tem que mensurar, né? Não adianta só tomar uma decisão sem mensurar os resultados. Então, essa metodologia, ela ajuda muito a você se nortear dentro de um projeto, de uma análise, né? Perfeito. Boa. Eu não sei se tem galera de produto ouvindo o podcast, espero que sim, porque é muito útil para vocês também, mas me lembra muito essa metodologia ao processo de estresse de hipóteses que você tem quando você está criando um produto, né, digital, que você e eu acho que é muito importante dessa metodologia pra gente que é analista, é você superar o seu ego e entender os dados, né? Porque a metodologia ela fala, você tem que pensar numa ideia, você vai formular uma hipótese e aí você vai usar os dados para validar essa hipótese. Pode ser que ela seja válida, pode ser que não. E se ela não for válida, você tem que reconhecer aquilo e aí partir para outra. Então, eu acho que essa metodologia ajuda muito nesse processo de você não usar os dados para justificar um pensamento seu, que já pré-existente, né? Mas utilizar os dados realmente para trazer a informação, né? Trazer aquilo que seja útil para o negócio. Caralho. Isso aqui é time, né? Aulas. Isso é aulas, cria. Mas, ó, isso aí pra mim é importante da gente contextualizar ainda mais pra galera, deixar ainda mais chegado, porque de fato, acontece muitas vezes no dia a dia alguns problemas da gente ter dados que a gente quer espremer para trazer esse dado em alguma informação. E quando muitas vezes esse dado pode nem ser útil para o nosso dia a dia. Então, acho que um ponto interessante aqui para a gente poder falar ainda sobre é como que vocês, no meio... Porque uma coisa que acontece com muita gente que começa a trabalhar com Analytics é perder foco. Eu tô falando porque é experiência própria. Quando eu comecei, eu entrava e falava assim, caraca, a taxa de conversão caiu. Deixa eu tentar entender. Aí tô olhando o jornal, daqui a pouco eu falo, a taxa de saída aumentou aqui. Aí o cara, por que a taxa de saída aumentou aqui? Daqui a pouco eu tô olhando e falo assim, caramba, mas a quantidade de acesso do orgânico cresceu. Por que a quantidade de acesso do orgânico cresceu? No final, fiquei 3 horas fazendo analisando e a conversão eu já joguei pro lixo, porque eu já me perdi no emaranhado de informação. Como é que vocês, no dia a dia, conseguem usar o Data Discovery que a gente falou para aplicar isso no dia a dia para não se perder desta forma? Conseguir ter foco ali. Porque daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, mas... Eu acho que é importante entender o modelo de negócios, né, do cliente que a gente está analisando e trazer isso, né, nessa fase de descoberta. Porque para você entender um objetivo que o seu cliente está buscando, você precisa entender todo um contexto, né? Perfeito. E analisar todos os dados, tanto qualitativos quanto quantitativos, para que você possa gerar uma hipótese e depois responder a pergunta que você quer trazer naquele dashboard. Então, não adianta querer analisar o mundo todo, porque o mundo todo não vai responder essa pergunta. Você tem que responder a pergunta do objetivo, aquele que você está buscando, né? O KPI que geralmente os clientes trazem pra gente, né? Isso que a Bruna falou faz um total sentido, porque às vezes chega pra gente alguma demanda e tal, e o cliente é isso, ele quer entender, às vezes, ele quer analisar todas as principais métricas, e ele não alinha essas métricas e KPIs com os objetivos dele. Então, por exemplo, eu tenho o objetivo de aumentar o reconhecimento da minha marca, ao mesmo tempo que eu quero botar minha taxa de rejeição, sei lá, em 0. Não tem esse alinhamento, né? E eu acho que esse é o problema de você mensurar tudo. Você acaba perdendo o foco dos KPIs que são importantes para o seu objetivo naquele momento. Boa. E esses KPIs, eles mudam de acordo com o objetivo muda, né? A gente aqui na MB, a gente está trabalhando agora um modelo de projetos com clientes que eu acho que é justamente para ajudar a manter esse foco, né? Ao invés da gente olhar para tudo ao mesmo tempo, a gente pensar qual é o objetivo que a gente quer alcançar agora? É a taxa de rejeição? Então vamos focar nisso e trabalhar em cima disso para que a gente não perca o foco e às vezes vá parar olhando a jornada do orgânico que não faz sentido. Então, perfeito. Acho que Posso isso dar é um fundamental. Caso prático, inclusive? Por favor. Dá um caso prático em cima do site da própria Métricas Boys. Normalmente,
quando a gente vai migrar de uma versão para outra, eu sento lá junto com o designer e a gente vamos criar as hipóteses em cima do que a gente quer e espera para o próximo site. Então, na versão anterior do nosso site, a gente tinha uma série de scroll, a gente tinha um scroll muito alto devido à quantidade de posts que a gente mostrava na home. E aí a gente começou a entender, primeiro, que quando o usuário acessa o nosso site, em grande maioria, o cara tá na página de post. Então, tipo, qual o tipo de atenção que eu tenho que dar pra home e qual o objetivo da home diretamente? Aí a gente, tô guiando aqui o processo, né? Então, pô, qual é o maior acesso que a gente tem por palavra-chave no orgânico, que nesse caso nossa fonte de tráfego maior orgânica, pra home? Porra, métricas boas. Pô, será que esse cara tá procurando conteúdo? Pô, vamos diminuir, porque qual era o nosso objetivo? A gente precisa aumentar a quantidade de formulários de contato, que ele tá lá embaixo, a gente precisa converter esses clientes, transformar eles em lead. Então, porra, será que esse conteúdo não está atrapalhando? Até aonde do meu scroll esse usuário chega para ver se ele tá chegando a visualizar a conversão que eu quero. E aí a gente implementou o evento que mensura o scroll, medimos isso, analisamos o quanto o usuário chegava do scroll e percebemos que o usuário nem chegava a, tipo, 30% da totalidade. O que a gente fez? Diminuiu e botou o que era os 30% para ele ser os 100% da página. E aí, quando ele dá o scroll, ele automaticamente vê o formulário. E aí, é nítido. Automaticamente, a gente aumentou a conversão do formulário de contato da gente. Entender a jornada, né? Exatamente. Tipo, só para exemplificar, na prática, tipo, como o que a gente faz, sabe? Tipo, o processo como um todo. É sempre sobre jornada. Acho que um outro exemplo legal sobre isso, lá atrás, um cliente nosso, a gente entendia que ele tinha uma taxa de rejeição muito alta. E basicamente ele só tinha 2 caminhos. Entrou na página e clicou para assinar, entrou na página e clicou para se logar. Então, se a rejeição é alta, significa que 50% das pessoas estão se logando e 50% das pessoas estão abandonando. Porque não tem como a pessoa clicar em comprar, ela não vai para outra página do site. Ela vai para um carrinho. Então vamos ver aqui. Não, a quantidade de logins não é tão alta. Então, na realidade, a taxa de rejeição é muito maior que isso. Tá? Porque tem gente que se loga e tem gente que não. Beleza. Por que essa taxa de rejeição é alta? Porque, basicamente, se é uma landing page que eu estou vendendo alguma coisa e a pessoa não está convertendo, qual o motivo dessa pessoa não estar convertendo? Vamos analisar as informações? Analisamos as informações da landing page e lá no final da landing page existia um botão do FAQ. E esse botão do FAQ tinha várias perguntas. Uma delas era: possui contrato de fidelidade? Era uma das perguntas. Hipótese, como framework que a Bruna explicou, hipótese era: será que as pessoas chegam até o final da página, onde tem o FAQ? Vamos ver então, porque o FAQ está no 100%. Apenas 7% das pessoas chegam no FAQ. Então, um monte de informação preciosa que o próprio negócio podia fazer o cara converter. Poderia ser objeção de quebras de objeções, tava lá no final. Ok, até aí, beleza. Qual a área mais clicada do FAQ? 97% possui contrato de fidelidade? Ou seja, quem chegava até lá, clicava nisso. Agora vamos fazer o seguinte: quem clicou em contrato de fidelidade, clicou também em compra agora? Sim. Então a maioria das pessoas que clicou depois em compra agora foi porque antes viu que não possui contrato de fidelidade, pode cancelar quando quiser. Vamos fazer uma hipótese agora, cliente? Vamos botar um botão lá no topo, só um selinho assim: compre agora e cancele quando quiser. Vamos. Taxa de conversão cara de 3% para 12%. Mudaram alguma coisa na página? Nada. FAQ continuou lá embaixo. A única coisa foi botar um selo: compre agora e cancele quando quiser. Então é a aplicação do framework em cima do dia a dia. Sim. É você questionar. É ser investigador de dados, né? Esse é o rolê, no final das contas, desde que você tenha um framework que te ajude a pensar nisso. Então, acho que o problema e as confusões das pessoas em transformar dados em decisão é por não ter foco, por não ter pergunta, por não ter método. É querer abrir a ferramenta e falar: vambora. É igual achar a agulha no palheiro. Vai ter gente que vai achar rapidão, vai ter gente que vai demorar 7 anos para achar. Você pode ter gente que vai achar algo que não é agulha, vai, né? Como se fosse um dado que não é necessariamente uma informação útil, vai utilizar aquilo como se fosse, né, para tomar às vezes uma decisão com base numa métrica que não faz o menor sentido. Perfeito. Ó, já falamos aqui do nosso framework. Vou pedir só para a Bruninha falar de novo agora, só para a gente matar aqui, ó, esse pedaço para a galera entender de novo. Como é que é o framework, Bruninha? Só para a gente finalizar aqui essa parte. Então, você tem uma ideia do que você quer analisar. Então, para isso, você formula uma hipótese, uma pergunta, né? Então, você tem que entender
dentre essa análise, o quanto você tem de dados qualitativos e quantitativos, e o que eles vão te ajudar dentro ali de um software ou de um dashboard que você for usar para reunir todas elas a responder a sua pergunta. E aí você toma uma ação, só que você também precisa mensurar isso. Então tem todo esse acompanhamento, né? Começo, meio e fim. E é um ciclo virtuoso, né? E pode ir, como a Manu falou, a gente tem aquele framework onde a gente acompanha às vezes 3 meses, 6 meses, né? Tem que ver o KPI que a gente tá buscando, né? E fazer esse histórico também, acho importante. Às vezes, assim, acontecem alguns projetos e a gente entende a necessidade, às vezes, de respostas rápidas, dependendo do negócio, mas é isso, é importante você entender a jornada, e nem sempre você vai conseguir entender a jornada em 5 dias. Então, isso que a Bruna falou de você conseguir maturar os dados, analisar os resultados, e aí voltar para a etapa 1 é fundamental, né? Perfeito. Esse tempo para você entender o comportamento do usuário dentro do seu negócio, porque é isso também, né? Cada negócio é diferente. Muitas vezes os clientes chegam para a gente com alguma demanda, como é que está o mercado? É claro que é importante entender o mercado, mas cada site é um site, cada marca é de um jeito e o cliente vai se comportar de forma diferente. E tem uma série de preocupações que primeiro ele tem que olhar para dentro, para depois olhar para fora antes de tomar qualquer atitude, né? É isso aí. Às vezes acaba até atrapalhando fazer um benchmark no momento errado. Exato. O Lucian já tá cansado de falar aqui no podcast, YouTube, aula, Instagram, em todos os lugares, LinkedIn, sobre plano de mensuração. Já falou pra caralho dessa Já falei pra caralho. da importância do plano de mensuração, do porquê. Eu queria trazer isso junto a uma outra coisa que eu falo muito, que é mensurar tudo é um ato preguiçoso. Quem mensura tudo não sabe o que quer. Vocês podem explicar pra galera que é viciada em plugin de auto-tracking, a galera que não pensa no que quer medir, Vocês estão me cansando, gente. como medir tudo prejudica na hora da análise? Nossa, eu vou trazer um caso prático. Eu acho Legal. que planos de mensuração tem um propósito. Você tem que responder ali as perguntas dentro de uma ordem hierárquica, né? Então, se você quiser mensurar tudo, vai chegar em casos, por exemplo, de várias tags, várias coisas que você nem sabe que tem lá, gente. Tipo, pra que criar tanta coisa? Vamos com o objetivo, vamos com o pé no chão, né? Tipo, o que a gente quer responder? Será que tá atendendo? E isso acaba criando um outro contexto que é, você não sabe, você perdeu a noção do que você estava até buscando, né? Boa. Isso que a Bruna falou, a gente tem um caso também, não é necessariamente da mensuração de eventos, mas eu acho que cabe muito com essa questão das métricas, de um caso assim que a gente viu de uma campanha de performance que gerava vendas muito positivas e tinha um ROI, assim, uma campanha de meio de funil, não era nem de fundo de funil, com um ROI de 8. E a campanha foi pausada porque a taxa de rejeição estava 4% acima da média. A taxa de rejeição de uma campanha de performance com ROI de 8 é uma métrica que precisa ser medida naquele momento? Assim, ela estava aumentando a rejeição do site de uma forma significativa que prejudicasse o negócio? Não, pelo contrário, ela estava trazendo conversões, né, e assistências, porque era uma campanha de meio de funil, assim, que não trabalhava o nome da marca, então estava levando a marca para mais pessoas, e ela foi pausada, né, a marca perdeu ali um número grande de vendas porque a rejeição cresceu infimamente ali 4%. Então, eu acho que é isso. Quando você mensura tudo, você perde o foco e você acaba até prejudicando o seu negócio porque você toma decisão com base no indicador que não diz nada. Aquele indicador não dizia nada naquele contexto. Exatamente. Cara, eu gosto de dar um caso prático sobre o porquê o plano de mensuração é necessário. A gente chegou no cliente e esse cliente estava estourando o limite de hits do GA Universal. O limite é 10 milhões, ele estava estourando para 40 milhões de hits coletados. Sentei com um time deles e falei, cara, isso aqui eu nunca vi na minha vida, assim, sabe? De verdade. Estourar 20, sabe? É uma coisa. Agora 40, tem alguma coisa errada. Não tem como você olhar isso e achar que isso é normal. Aí, beleza. Cheguei neles, uma porrada de agência já tinha passado, sabe? Tipo assim, tinha um monte de gente que já tinha metido a mão. Filho feio não tem pai. Então, tipo, não tinha um dono do Google Analytics. E aí, eu fiz o trabalho de, cara, eu quero que você liste todo mundo que tem acesso ao Google Analytics. Isola pra mim os times dessas pessoas. Quem são os chefes? Quem são os líderes desses times? Listou. Fazer reunião de 5 minutos com cada um e eu entrei e perguntei o que você usa no Google Analytics para tomar decisão. Nenhum deles respondeu algo que estava dentro daqueles eventos que estavam sendo coletados. Excluí todos os eventos, os caras não precisam mais de GA360. É pra isso que serve o plano de mensuração. Só 500 mil. Exatamente. Só 500 mil. É o ano? 500 mil no ano. 500 mil no ano. O nome já diz, né? Plano de mensuração. Cara, quando o GA deu aquela notícia que vem aí o app mais web,
E eu até então achava que era opcional, né? Ter o app mais web, que virou GA4. Até eu tava tranquilo, até eu usei o app, eu já tava usando o app mais web, sem foco e tal. Quando surgiu a parada de que o GA Universal ia morrer, o GA4 ia ficar, fiquei desesperado. Falei, pô, que idiota, o Google é muito burro, olha o que ele fez. Eu não podia estar mais equivocado e errado. Eu amo o GA4. E a principal função de eu amar o Gonads 4 é que não existe mais taxa de rejeição nessa merda. É o principal. Pode falar o que quiser, mas o principal. Acabou esta merda de taxa de rejeição. E tempo real. Puta que me pariu. Porra, tempo real é foda. Não, a taxa de rejeição é uma coisa idiota. Porque, assim, não que a métrica fosse ruim, mas é idiota. Porque pausar uma campanha porque a rejeição cresceu. Aí a galera achar que a rejeição impacta em SEO. Aí vem um de guru de internet que faz merda na interação do evento pra baixar a taxa de rejeição, achando que vai ser impactado. Coisa idiota. A rejeição, ela fez um desserviço ao mercado digital. E o GA4 veio e falou assim, pra que esta merda? Vamos tirar esta porra, já que tem um monte de banana falando merda por causa dessa rejeição e pausando campanha por conta desta métrica idiota. Vou descartar esta merda. E a Exatamente. bênção foi o GA4, na minha opinião. Porque essa porra não existe mais. Não, já eles Pode vão falar o que descobrir alguma quiser. outra métrica. Aí vai enfiar a goela abaixo. Vai Mas, cara, distorcer O que a alguma galera que outra escuta esse métrica. podcast tem que ficar na atividade é que você tem que entender que a métrica depende. Você utilizar a métrica depende do contexto. Foi o que a Manu Exato. E falou. do seu objetivo, né? Exatamente, Daquele isso aí. momento. É É isso. isso aí. É, uma das habilidades mais importantes, né? Pra gente que trabalha na área é justamente fazer isso. É saber fazer perguntas inteligentes e contextualizadas. Uhum. Isso é muito importante. E aí agora que é o momento, né? Como é que a gente faz isso na prática? Pois é, tem que ter um método, né? A Pra não pergunta ficar de $1 milhão de dólares. Então, acho que para não ficar perdido, né, a gente tem que ter o que você quer responder, por que que você quer responder, como você vai responder, tudo isso são processos, né? Senão a gente abre uma ferramenta, tem um monte de dados ali e não consegue contextualizar em nada. O que que você vai usar nisso no seu negócio? Uhum. Tanto que até a taxa de rejeição, ela é uma média, ela Sim, não é um número exato, absoluto, gente, exato. não precisa ficar pirando assim, né? Então, acho que se você tem o quê, porque como você vai responder aquela questão, né, um método em como você entender aquele modelo de negócios e o que você está buscando, o seu objetivo, você consegue não se perder nesse emaranhado de informações e dados e achar que está respondendo a pergunta, sendo que não é bem assim, né? Então, Eu acho que a Bruna falou, e a gente já falou algumas vezes também, entender o negócio. Né? Para você saber fazer as perguntas sobre aquele negócio, você precisa entender os momentos dele. Por exemplo, a gente trabalha com diversos clientes de ramos diferentes, cada um tem uma sazonalidade. Se a gente utilizasse o mesmo padrão de análise para todos os clientes, teria problema. Por exemplo, um cliente de educação tem uma sazonalidade diferente de um cliente de moda. Perfeito. Então, eu acho que entender o negócio e como cada um funciona é muito importante para você conseguir fazer perguntas que façam sentido. Né? Sim. Pô. Pra mim, existe uma teoria que eu tô revelando pela primeira vez aqui agora, até pra testar com vocês e testar com a audiência. Pra mim, existe uma teoria que é a teoria da criança chata. tô ligado nessa O teoria. que é a teoria da criança chata? Quando você fala uma coisa pra criança, a criança fala assim, por quê? Por quê? Eu Por sei quê? bem como é que é isso. Tá vivendo bem isso Tô em casa, vivendo né? bem isso em Então, agora aplica isso aqui, Exatamente. na nossa parte de Analytics. Se você vai fazer uma pergunta, você tem que responder, por que eu tô pensando nisso? Por que eu tô analisando isso? Se você responde, o Avinash Kaushik tinha uma teoria parecida com essa também, que era você ter que responder não sei quantas vezes o porquê que você tá fazendo aquilo. Se você, o máximo de resposta que você tiver, é que significa que aquilo faz muito sentido. Se você não tiver o máximo de respostas, aquilo talvez não faça sentido. E aí ele tinha um número lá, pode ser até 3 e eu tô desenvolvendo em cima disso, não lembro. Mas basicamente eu tô falando o seguinte, olha, por que eu quero medir o número de copos pretos vendidos? Se eu não tenho resposta, eu tô medindo isso pra quê? Faz sentido, né? O que você está buscando. Isso já é um ponto de você tentar entender se a tua pergunta está sendo inteligente ou não. Sim. Porque se você está fazendo uma pergunta para trazer algum tipo de resposta, que é transformar o dado em informação, é porque você vai fazer alguma coisa com essa informação. Exemplo da nossa vida, né? Bruna tá acabando esse podcast indo para São Paulo. Se a Bruna bota no Waze agora que teve um trânsito vai demorar 3 horas, essa é uma informação. Que ela vai demorar 3 horas. O que a Bruna vai fazer com isso? Ao invés de carro, vai de metrô. Vai de outra forma, até o aeroporto. Ela vai fazer algo com essa informação. Tomar uma decisão. Tomou uma decisão. Se você não faz nada com isso, a sua pergunta talvez não seja inteligente, pelo menos não naquele momento. Uma coisa que a gente fala muito entre a gente fala muito pro time do Prime, eu falo muito pro time do Luciano também em conjunto, também em tecnologia. Eu falo,
talvez essa ideia seja mega interessante, mas não agora. Guarda na gaveta. Porque talvez essa pergunta faça muito sentido daqui a 2 meses, daqui a 15 dias, daqui a 1 ano. A pergunta pode fazer sentido. Nesse momento ela não tá. Não é por conta disso que você vai jogar essa pergunta no lixo. Guarda. Em outro momento ela pode ser útil. Então é sempre tentar responder o porquê que você está fazendo aquilo. A Bruna falou rapidinho aqui, mas a gente falou também no podcast do Essencial de Analytics, a gente falou sobre o método OPC, que é o que, porquê e como. Então tudo que você está levando, você fala o que eu estou trazendo, por que isso é relevante e como eu faço para melhorar. E acho que o detalhe final das pessoas é justamente pensar no que você vai fazer com esta merda. Porque se você não tá fazendo nada, você só tá perdendo tempo, cara. Tempo seu, de outras pessoas, a relevância disso pro negócio, pro produto, pro marketing, pra área, pra usabilidade. Eu vou dar um exemplo que é legal. Quando eu trabalhei na Compra Fácil, a gente tinha uma área de DBM, que era o Database Marketing. Então a gente tinha o banco de dados, tinha uma galera que trazia informações para a área de marketing. O que eu fazia era sempre levar para eles perguntas que eu quisesse trazer algum tipo de resposta. Quando eu analisava assim, o que eu faço com essa porra? Nada. Então por que você está fazendo isso? Um exemplo, e aí dando um exemplo de pergunta idiota que eu fiz na época para eles foi: qual a quantidade de parcelas que as pessoas mais compram no site? Aí o cara devolveu: a média são as pessoas parcelarem em 10. O que eu vou fazer com isso agora? Vou mostrar sempre o preço do produto em 10 vezes. Mas eu não estou falando de quem compra no débito, eu não estou vendo quem compra no boleto, eu não estou vendo quem compra no cartão à vista. A minha pergunta foi quem compra exclusivamente no parcelamento. Se eu mudar toda a estratégia de negócio por conta dessa pergunta, ela não faz sentido. Porque eu teria que analisar todo o contexto. Exato. Para olhar e falar assim, olhando todos os métodos de pagamento, qual o mais utilizado? Cartão de crédito. À vista ou parcelado? Parcelado em quantas? Em 10. Agora faz sentido eu usar isso, mostrando o preço em 10 vezes. Tá, mas agora eu vou levantar um corte pro cara que pegar esse corte e mandar pro chefe dele. E aí, vocês respondam por gentileza. E quando o que, por quê, como, o porquê é porque meu chefe mandou. O que o cara faz? Corta isso daí, ó, corta isso daí agora e manda pro teu chefe. Primeiro, a gente leva o que e o como falando, não faz sentido você Exatamente. analisar isso. Assim, por exemplo, às vezes, o Gustavo fala muito das métricas burras e métricas de vaidade, porque ele quer que analise por visualização de página. Tá, mas e aí a gente vai virar e falar assim, mas olha, não faz sentido por isso. O como funciona dessa forma. Ó, você está olhando o seu negócio de uma forma errada. Então, eu acho que quando vem lá do hype, né? Eu acho que o que você precisa fazer é se cercar dos dados e mostrar o porquê aquilo não faz sentido. E voltar para o foco do seu negócio, né? Porque às vezes fica querendo saber uma métrica relativa a todo o mercado, não contextualiza, né? Acho que voltar para o foco. Qual é o seu objetivo? O que você está buscando de fato, né? Tem página por sessão, meu Deus, porque você não eu tive um caso de um parceiro nosso que tinha o chefe que porque queria aumentar o número de acessos no site, porque em comparação com o ano passado, sei lá, estava 5% menor, mas a taxa de conversão estava muito maior. Então, o que é mais importante? Você ter mais gente entrando ou você ter um público qualificado que vai comprar? E tudo volta ao que a gente falou lá no início. Se teu objetivo é levar a sessão, tá show, mas não é. Exatamente. Teu objetivo maior, a tua macro conversão, é vender, porra. Então, por que adianta você trazer um monte de gente se as pessoas são desqualificadas? Eu tenho uma técnica que eu usei muito na minha vida, uso com muitos ainda até hoje, e a técnica para essa pessoa poder usar com o Hype lá, o Highest Page Personal Opinion. Quando essa pessoa chegar e falar assim, o Hype chegar e falar, eu quero que você analise por page view. Você devolve. Por que eu tenho que analisar por page view? Esse Hype é que vai responder o porquê, não é você. A gente uma vez teve uma resposta que foi assim, porque eu sempre analisei assim, e se eu levar agora vai estar muito diferente do que foi antes e eu vou me prejudicar. Esse é o ponto. Não, mas aí você provou o seu ponto. Provou meu ponto e a pessoa tá errada. Sim. Ela sabe que tá errada, agora é com ela. Sacou? Ela assumiu a responsabilidade, né? Mas é isso. Você lembra desse não foi a gente. O porquê não foi mais a gente. A gente devolveu porque a pessoa respondeu. Essa até foi de uma maneira muito errada e tal, né? Mas pelo menos foi sincerona, né? Pô, sempre levei assim pra diretoria. Se eu levar errado, vai foder. Acontece com a gente implementando também, e acontece um caso que é bem específico, é o seguinte: toda vez que a gente vai e descobre um problema de taxa de rejeição por implementação de evento incorreto e tudo mais, a gente avisa ao cara que tá tratando a auditoria com a gente. Olha só, deixa eu te explicar uma coisa. A gente descobriu um bug aqui
Ele é um bug que, tipo, vai gerar um aumento expressivo de taxa de rejeição, porque hoje a taxa de rejeição, ela tá maquiada. Então, ela tá totalmente abaixo do que ela deveria estar. Então, eu tô te avisando, porque, tipo, no próximo relatório que você vai bater com o teu chefe, essa taxa vai estar infinitamente maior do que ela tá hoje. Aí o cara, porra, mas e agora, cara? Como é que eu explico isso? Eu falei, porra, agora tu vai ter que arrastar pra cima, né? Pô, mas eu acho que essa técnica de você devolver pra pessoa responder o porquê é interessante. Então, eu quero que você traga mais sessão. Mas por que a gente tem que trazer mais sessão? Seja humildão, tá, caro colega que está ouvindo, cara amiga que está ouvindo, seja humildaça, seja humildão. Chega e devolve assim, por que, cara... Eu ia falar já, humildade, eu já ia falar, por que caralho eu tenho que ver esta merda? Mas não, chega, seja humildão e fala assim... É o carioca sendo Por que, humilde. por que preciso ver isso? Qual o motivo de eu fazer isso? Deixa a pessoa devolver. Se no final das contas for uma criança, né? No final das contas for uma criança que é filha única ou caçula, vai bater o pé e falar, porque eu quero assim. Ó, isso Aí não é ele justo não, perdeu porque eu do sou mesmo filha jeito. única de mãe e caçula de pai, eu não sou dessas, tá? Não, mas Olha aí o ele perdeu o preconceito. argumento total. E eu vou dar mais uma dica. Quando ele fizer isso e o porquê foi o porquê ele quis, faz o seguinte, documenta pra mim por e-mail essa decisão. Exatamente, deixa o Eu quero histórico a aí. prova desse histórico pra depois a gente falar, não, tinha um chefe otário aqui. Ah, porque aí você não precisa mais ser humilde, né? Deixa eu pegar aqui essa merda que foi feita. Boa, então, basicamente, quando a gente tá falando da habilidade de criar perguntas inteligentes contextualizadas, acho que as técnicas que a gente falou são bem úteis, né? Primeiro a gente entender o que a gente vai fazer com aquilo. Talvez uma segunda técnica aqui é a gente tentar responder o máximo de porquê que eu tô querendo ver aquilo. E a terceira técnica aqui é, se você tá fazendo isso porque o porquê é que alguém mandou, se devolver para esse alguém isso. Mas por que eu tenho que analisar isso? Por que eu tenho que fazer isso? E se a pessoa não souber responder, mesmo assim, impor, pede por alguma forma ela mandar isso por e-mail, documentar de alguma maneira, para que lá na frente, se outra pessoa veja, a culpa não cai pra cima de você, cai pra cima de outrem, né? Essa é a parte. Gambiarra documentada é funcionalidade. Nova camisa da MB Sagrada. Boa. E aí, dentro de tudo isso que a gente falou, existem outros pontos que são importantes. Um deles é correlação e causalidade. Então, não é toda coisa que tem correlação que a causa foi aquilo. Eu tenho que o uma exemplo- boa que eu quero tirar essa dúvida com vocês. Puxa aí. Um exemplo claro só de trazer de correlação e causalidade para vocês poderem contextualizar e mostrar mais para as pessoas como é que a gente consegue entender que algo tem correlação e qual é a causalidade daquele fenômeno acontecer. Antes de vocês trazerem isso, acho que um exemplo claro é o que a gente vê muito em filmes de suspense, filme de FBI e tal. Você vê uma pessoa morta, o cara com a mão cheia de sangue. Pronto, é o suspeito, tá preso. A pessoa pode ter salvado alguém. Não é porque tem alguém morto, cheio de sangue, e alguém do lado com a mão suja de sangue que ele matou. Existe uma correlação, mas essa não é a causa. E todo filme de suspense começa de uma forma bem assim. Tem umas histórias, tipo, filmes do Nicolas Cage. Pô, isso é um site. É sensacional, Um que site traz de muito correlação isso, né? esdrúxula. Ele fala que toda vez que sai um novo filme do Nicolas Cage, aumenta o acidente de moto. É um fato, mas É um fato, mas não tem a causa. correlação- Coitado do então, Nicolas Cage, porra. Teve um cara até que fez um comentário até infeliz esses dias aí, que o negócio da água, né? Que, tipo, que a gente. Todo mundo que bebe água, tipo, pode ter câncer, mas não significa que a água dá câncer. sacou? Exatamente. Tipo, foi até foi infeliz o comentário do cara no jeito que ele fez, né? Ele não fez exatamente desse jeito, mas ele trouxe um ponto que Então, não se correlacionava. A gente trouxe aqui já uma ideia mostrando bem para as pessoas o que não é uma causalidade e o que é uma correlação. Como que na prática a gente lida com isso? Olhando dados, falando assim, beleza, então estou vendo que a taxa de conversão caiu 2%. E estou vendo que foi o orgânico. Como é que a gente assume que foi? Esquece a grande parada, porque a correlação, beleza, ela pode ser esdrúxula ou não, pode existir. Acho que um outro exemplo que é legal, um exemplo que tem de uma foto onde tem aquelas vagas de carro, de telha, e no meio a telha tá funda pra cacete, tipo assim, no chão a telha. E nas pontas tá pra cima, e nisso tem um gato deitado. Tipo, existe uma correlação, que é o gato tá deitado e em cima da telha tá funda. Mas, porra, o tamanho do gatinho, pra ele ter afundado esta merda, ele não é a causa deste problema, né? Como é que na prática a gente consegue fazer isso? eu acho que
pegando assim no nosso dia a dia, né? Quando a gente monta um dashboard, a gente tem que seguir um storytelling, né? Então, Boa. você vai contar uma história a partir dos dados. Então, não adianta juntar um monte de tabela, gráfico, se eu não souber traduzir aquela informação Boa. num contexto, né? Tem começo, meio e fim. Eu preciso explicar as campanhas, qual o objetivo que elas têm. Elas atingiram aquele objetivo? Porque quando as pessoas perguntam pra gente, o que você acha melhor fazer? Tomar uma decisão numa campanha de performance, eu mudo a estratégia, a gente precisa explicar um contexto para aquele cliente, né? A gente não pode simplesmente falar assim, faz isso porque eu acho que é certo. Não. Quais são os dados? Onde você está se pautando, né, para que o cliente possa tomar aquela ação? E eu acho que o Gustavo, a gente falou isso no podcast de transição de carreira, Boa. que é você ser curioso e não pegar a primeira informação. Então a taxa de conversão caiu 2%, eu acho que é o orgânico. Deixa eu investigar. Teve outra que caiu? Quais ferramentas que eu posso usar? Quais outros relatórios, além desse número bruto que está me dando aqui, que eu posso fazer? E aí a gente começa a investigar, né? Acontece muitas vezes de um cliente chegar e falar, eu acho que o parceiro X está me roubando o tráfego do direto ou do orgânico. Acontece Como é que você bastante. prova isso? Em algumas vezes a gente consegue provar que é verdade, em outras não. Em outras não, porque é isso. Simplesmente vamos supor, esse aqui subiu, esse aqui caiu, então tá fazendo isso. Não, deixa eu olhar os outros relatórios que a ferramenta traz para mim, e é aquilo que a gente falou, né, de estressar as hipóteses. Deixa eu ver se foi isso. Não, isso aqui não tá fazendo sentido. Deixa eu ver se foi esse outro relatório, deixa eu ver por essa... E aí tem vezes que nenhum dos relatórios vai conseguir te provar aquilo, e você pode falar, pode ser que seja isso, mas não tem nada que me prove. Eu acho que o dado, ele serve muito para isso, para embasar e falar, não, realmente foi isso, ou existe essa correlação, mas não tem como provar que foi causa disso, né? Eu queria, então, inclusive, puxar esse gancho para fazer um exercício aqui, todos nós quatro. Porra. E é uma hipótese que eu conversei em cima de um outro projeto que eu tinha, de um site, que eu queria Qual entender. Não, foi não vou falar. Fala, cara. Não vou falar, não. Enfim, Legal. a gente tinha, nesse caso, eu tinha uma quantidade de erros muito grande de JavaScript na página. Tá? Então, tipo, eu queria entender se de fato os erros que eu tinha na página JavaScript impactavam na taxa de conversão daquela página em específico. Aí o que eu fiz? Criei um evento que mensura aquilo para eu saber, cara, será que se eu resolver esse problema, a taxa de conversão automaticamente diminui? Porque o que pode implicar um erro JavaScript? Uma funcionalidade não está funcionando. O carregamento da página. E aí eu gerei essa hipótese, implementei o evento que media e resolvi o problema. E então eu tive, de maneira temporal, né? Porque eu tive uma fase que o evento que estava sendo capturado e uma fase que o evento não estava sendo capturado. E aí eu tive, de fato, uma melhora da taxa de conversão para aquela página, porque os eventos sumiram. Ou seja, os erros foram removidos. Eu priorizei as demandas de tecnologia em cima dos eventos daquela página. Beleza? Só que eu saí daquilo como, cara, eu fiz algo foda, maneiro. Mas logo depois eu falei, caralho, isso não provou nada. Porque tirou tudo. Exatamente. Então, tipo, primeiro, essa correlação tá correta, esse é o exercício que aí pode bater à vontade. Mas, tipo, entender o porquê e como eu chego nesse cenário pra, de fato, não, Luciano, não tem como você provar isso. Pode ser que, tipo, você só tenha resolvido os problemas, parabéns, sacou? Sim. Entender esse processo. Queria que a gente discutisse aqui um pouco. Quem vai começar? O Luciano jogou. Quer que eu... Ele já foi muito ali pro negócio do JavaScript, mas Não, imagina que não seja erro. Pode ser qualquer outra variável. Sim. Mas acho que a gente, no marketing, tem tantas ferramentas que mede tudo, né? A gente tem todos os dados ali, mas o que você vai fazer com esses dados, né? Então, essa correlação, ela existe, os dados estão ali, mas você precisa tomar uma ação, você precisa medir, você precisa entender onde você quer chegar, né? Precisa ter um foco. Eu acho que o foco é o ponto principal, assim. Não, e é aquilo também, por exemplo, acho que pode fazer uma correlação, quando uma pessoa quer fazer um teste AB, mais ou menos, se você mudar tudo da sua página, você não vai saber qual foi o elemento que te trouxe aquele aumento de conversão, por exemplo. Nesse caso, o né, ideal, então... se você tivesse tempo e onde você estava, tivesse uma cultura que aceita as coisas, seria você tirando um erro de cada vez. Um erro de cada vez. Que aí você ia começar a descobrir isso. Mas então, nesse caso, eu posso assumir que, de fato, o erro tinha um impacto na taxa. Não qual erro. Sim, entendi. Ou algum erro. Sim. Qual? Você tinha que ter removendo um a um, né? Mesmo que você faz um teste, né? Existe uma grande diferença de teste AB e teste multivariável, né? Então, o teste AB é eu botar uma versão, que é a original no site, versus a versão B, que eu mexi em uma coisa.
O teste multivariável, ele já faz outra parada. Eu consigo botar a versão original e a versão B e a versão C. E aí, o que o teste multivariável faz nesse momento? Ele começa a mixar elementos da padrão com elementos da B, com elementos da C, e começar a falar para você qual é a melhor landing page e qual elemento é melhor de cada uma delas. Aí é um multivariável. Mas, conheço pouca gente faz teste multivariável, inclusive, porque não é tão simples assim. Não é. Não, e Mas é importante normalmente que é teste você aberto. tenha te dizendo, ó, é isso aqui, né? Porque é isso, tipo, você exato. saber exatamente, porque também, essa aqui foi a melhor, por quê? Não sei, não sei se foi o botão X, se foi a cor Y, Cara, se foi o... Isso, né? eu tento sempre trazer analogias do nosso dia a dia da vida, né? Você come uma parada, aí você passa mal, você fala assim, pô, aquela parada não me caiu bem. Tu não faz a menor ideia se foi a parada que não te caiu bem. Você pode ter tido labirintite, e por causa disso você ficou enjoado. Você pode ter tido pode estar com uma doença nesse momento, você não sabe. Você pode estar com um vírus, você não sabe. Você pode ter sido a comida também. E pode ter sido uma coisa da comida, não a comida toda. Ou pode ter sido só o copo que você bebeu que você não lavou. Olha Não quantas lavou a mão, hipóteses, né? não lavou a mão pra poder E comer. aí, mas só que você assume que é a comida porque você tá enjoado. Porque você, putz, foi aquilo. Então, você se machuca. Você dá uma joelhada, do nada você parece um roxo no teu joelho. Você fala, caraca, esse negócio de crossfit não funciona. Fiquei com o joelho machucado. Mas tu não faz a menor ideia se foi em casa dando a topada. Pra você assumir que teve a causalidade, e a causa foi aquilo, você tem que saber como você chegou naquilo. Eu tive um caso com CrossFit que realmente Aí, ó. foi causalidade. Esse bagulho não funciona. A vida, ela evolui e a tecnologia tá aí pra isso. Cada vez mais a gente vai precisar fazer menos exercício físico. A prova espero. lógico que um dia vai ter a pílula pra essa porra. A prova disso é que já existe um monte de lugar que você veste uma manta, faz 20 minutos de exercício e equivale por uma semana. Ou seja, só não é Pra onde? acessível a tecnologia. Downtown. A tecnologia só não é acessível, custa 200 conto a sessão. Porra, Ainda ainda não uma tá. semana. Tu paga uma academia nisso daí. Ainda não tá acessível a tecnologia, mas vai chegar. CrossFit tá Irado, com os dias né? Não, contados. tô esperando, porque meu espírito... Os é anos do tipo- CrossFit, os anos estão contados, entendeu? Academia também, que se cuidem. Vai ver, qualquer dia Smart Fit vai virar pílula, entendeu? Não, eu vou te falar, totalmente fora do contexto aqui do podcast, mas já tem, tipo, notícia. Lógico, a gente tem que resguardar pra não ser uma fake news da vida, mas de pílula que substitui a necessidade bariátrica. Aí, Caraca. Sacou? Remédio pesado. Remédio pesado. Mas Inclusive, essa vai fazer pra um mal em outras substituir coisas. uma bariátrica tem que ser uma Isso é parada absurdo. assim. vai dar merda. Tomara que seja fake news. Tem que praticar atividade física. Mas, boa, então, falando sobre correlação e causalidade, só pra gente assumir aqui, de novo, né? Correlação, não necessariamente, ela vai ter a causa daquilo. Acho que eu tenho um exemplo pra matar aqui, que é um exemplo de correlação e causalidade, que aí acho que tangibiliza bem pra galera. Por exemplo, aqui no nosso estúdio, pra quem tá assistindo a gente, vai conseguir ver que lá na parte cinza existe Sabia. um nicho preto ali. E a gente tem uma prova de correlação e causalidade. Por exemplo, antes da gente ter uma das pessoas que trabalha no audiovisual com a gente, o nicho tava na parede. E sempre Tinha que ter uma esteve na câmera pra parede. filmar a cara dessa pessoa parede. nesse exato momento. Sempre Porque ele esteve. está ali. A partir do momento que essa pessoa veio trabalhar aqui, a gente entendeu uma correlação. Primeiro dia do Gabriel no estúdio, e o negócio caiu no chão. Qual foi a causa? A gente teve a prova de que a causa foi aquela correlação, né? Exatamente. Então isso aqui é um exemplo prático, né, Gabriel? Temos que expor. Boa. Meninas, uma das coisas que acontecem muito no nosso dia a dia, que as pessoas não fazem a menor ideia, e a gente fala muito isso, que é criar um relatório é obrigação, né? Então, acho que a galera tá pensando assim, poxa, eles vão falar sobre como transformar os dados em decisões. Eu faço vários relatórios. Isso é obrigação. Né? Existe uma diferença entre análise proativa e reativa, e a análise reativa é o padrão. Eu sempre falo que é a manobra de borda do skate. Você vai competir, você tem que fazer manobra de borda do skate, senão você não pontua. Ah, mas ele fez 900. 900 poderia fazer o Mineirinho ganhar o X Games. Mas se ele não fizer as manobras de borda, ele não pontua, ele não ganha o X Games. Então, fazer um relatório é obrigação da gente. Relatar o que aconteceu. O porquê que aquela campanha deu certo. Bruno e Manu falaram isso desde o início do podcast. Mede, né, toma decisão e mede de novo. Você tem que medir, porra, não é diferencial. Agora, como que a gente faz uma análise proativa? Como que a gente consegue continuar fazendo essa obrigação, que não é diferencial, então alô você que achava que era um diferencial, desculpa, é obrigação sua, não é diferencial algum, é uma obrigação, mas como é que a gente faz essa análise proativa, que é isso que vai fazer o Mineirinho ganhar o X Games?
Eu acho que essa análise reativa, ela é muito cômoda, né? Você já tem os Exato. dados ali. É muito fácil. Mas a Se a gente criar um proativa- dashboard no Data Studio, então é mais fácil. Você cria o template, só troca o período, fala, caiu, cresceu, tá aqui, manda por e-mail. A máquina faz pra você. Programa pra mandar todo dia por e-mail, acabou. É isso. Sim, mas a proativa é você ser curioso, né? Acho que a Legal. Manu falou um ponto bem importante. Você ser curioso, você investigar, né? Tanto que até queria trazer um ponto que Legal. depois ali na análise a gente gera hipóteses porque é uma suposição, né? Então, o proativo, você tem que ir atrás de uma resposta, você tem que ir atrás de um fato que você está buscando ali para responder uma pergunta, né? É diferente de você ser reativo e você só analisar os dados. Então, é causa e consequência, acabou, a gente já analisou aquilo ali. Proativo é você estar a fim de resolver alguma coisa, de ser mais investigativo. E eu acho que a gente já falou sobre isso também, mas conhecer o histórico do negócio que você tá, eu acho que é muito importante ser curioso em cima desse histórico. Então, eu tenho que fazer um relatório semanal, mensal, beleza, que é a sua obrigação. O que além disso você pode fazer? Peraí, deixa eu entender como que é o comportamento no período X para pensar em ações que eu posso fazer quando esse período chegar. Eu acho que é usar os dados, isso que a Bruna falou, de você investigar não só o que você tem obrigação de entregar, mas levar além, buscando esse crescimento do negócio, entendendo esse contexto e buscando levar soluções não do básico que você já tem que levar. E até muito que a gente fala, né? A gente, quando monta os relatórios para o cliente, tem o básico que nem é o que a gente gosta de fazer, assim. A gente gosta mesmo Obrigação, de fazer... né? É obrigação, mas acaba sendo, tipo, sempre mais do mesmo. É importante você medir e tudo mais, mas o que você consegue fazer além com os dados que você tem da empresa é muito mais interessante. Essa informação que você consegue gerar do seu histórico e você gerar hipóteses com o que você pode fazer com aquilo é muito mais interessante do que simplesmente relatar o que aconteceu. Isso deu errado, isso deu certo. Né? Então, Sim, e trazer o insight, né? Que acho que isso que é importante, porque às vezes a gente abre uma janela na cabeça do cliente que ele não estava esperando, né? Trazer e executar. Agora eu vou defender. Não só trazer o insight, mas né, testar Executar aquilo. isso que você está falando. Exato. Exatamente. E executar, acho que tá tangível para todo mundo que é serviço, né? O que adianta você ir na academia, o professor passar a série se você não malha? O que adianta ser nutricionista, ela passar toda a tabela nutricional? O que você tem que almoçar, jantar, caralho? Se você não segue a porra Se da você não segue a porra da dieta, falando né? o quê, Luciano? Eu vou expor. Pegou ar. Vou expor. Gabriel estava no estúdio aqui ontem. Nossa, agora Gabriel, que a gente já o expôs nome ele, dele tá hoje. a gente comprou bombom, porque até a gravação o dia inteiro aqui, para poder todo mundo, né, receber aqui com bombom. Gabriel tava de prova. O Luciano falou assim: vou comer um crocante. Hoje chego no estúdio, não tinha nenhum. Eu não comi nem Gabriel. A caixa vem 2. A correlação em causalidade. Acabamos de provar a correlação e causalidade. Mas essa questão de execução é importante, porque acho que vocês trouxeram um ponto bem mix aqui que foi importante. Vamos lá. Primeiro, sobre você gerou um insight que abriu uma janela na cabeça do cliente. Mas se você não mostrar para ele como ele constrói essa janela, como ele vai usufruir desse arzinho novo que tá entrando, já era. Você tem que construir. E não adianta nada, porque nada vai mudar se você não mudar, porra. Basicamente é isso. O exemplo claro que você pode dar é: tua taxa de conversão tá ruim, ou então a tua taxa de saída numa etapa X tá alta. Cara, se você sabe disso, você tá falando, porra, melhorar, não vai da noite pro dia melhorar sozinho. Você vai fazer uma hora algo. a fonte seca, porque se você Uma hora a fonte seca. Se você já olhou tudo que tinha naquele site, né? Sim, sem contar o desempenho, né? Por exemplo, a campanha que você tem desempenho ali todo dia e tal. Mas se você já olhou tudo que tinha naquele site, você não mudou nada, Exato. não tem mais o que você olhar, porque todos os erros eles já foram falados. Exato. E se você não começar, não adianta você querer ficar caçando pelo em ovo se você já tem ali 50 coisas pra fazer e você não faz, né? Adendo, eu acho que além de você colocar em prática, você tem que ficar olhando o retrovisor, porque seus concorrentes vão colocar em prática. Se você não fizer, seus concorrentes vão. Isso só vai essa é uma parada muito engraçada. Eu já falei isso algumas vezes em empresas que trabalhei, até nesses anos aqui de MB. Eu sempre falei isso. Eu falo, não é porque todo mundo tá fazendo que você tem que fazer. A teoria da mãe agora. Já usei da criança mimada, agora da mãe. Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. A gente faz benchmark, muitas vezes, não é para copiar os outros. É para entender o que os outros têm que você não tem. Agora você pode se inspirar no que os outros têm, olhar os teus números e falar, poxa, então aquilo que o fulano de tal implementa pode ser uma solução para esta causa, este problema. Não é você olhar e falar assim, não sei quem implementou a parada lá, implementa aí agora também, vambora. Porque não sei quem implementou. Não, entender também as diferenças que existem entre as marcas. Não é Exato. porque uma marca é sua concorrente, até você deu o exemplo
do último bench que a gente Uhum. fez, que você tem a marca X que tem possibilidade, por exemplo, de investir 1 milhão. Se você tem a possibilidade de investir 200 mil, não tem por que você se comparar com Se ele. comparar ela. Não é mas a porque- empresa... Não é porque o seu concorrente colocou o botão de adicionar o carrinho na vitrine Você que eu Que faz sentido Depende. pro seu negócio, Exatamente. né? Exatamente. só queria trazer esse caso. Mas eu acho que no final, assim, para contextualizar tudo que a gente está falando de como transformar dados em decisão, primeiro entender que dado é a informação que chega, e dado é o que a gente coleta, informação é o que a gente pega dali e toma de decisão. Acho que esse é o primeiro ponto. Número 2 é que existem frameworks, como por exemplo o nosso, que a gente chama de Data Discovery, que é a gente criar uma pergunta, gerar um relatório para responder a isso, tomar uma decisão, implementar essa decisão e mensurar de novo. Então existem frameworks para isso. Nós temos um problema muito sério hoje no mercado, que são as pessoas que não querem pensar, não querem mensurar tudo, e isso o tiro sai pela culatra. Porque depois que na hora que você vai mensurar tudo, você fica perdido, você não sabe a quantidade de dados que você tem, você não sabe por onde começar, isso te gera uma falta de foco. E você tem que mensurar tudo, por isso que o plano é de mensuração. Então isso é importante. A gente falou que uma das habilidades mais importantes é fazer perguntas inteligentes com contexto. E a gente falou da teoria da criança chata aqui, que é você falar por quê. E se o Hypo tá mandando você fazer alguma coisa que você não concorda, você devolve para ele na mais singela humildade, perguntando: por que eu tenho que olhar page view para medir acesso? Talvez isso te dê argumento e margem para contextualizar e falar: não, page view mede visualização de página, que mede acesso à sessão. E isso pode te ajudar a contextualizar ali. A gente falou que nem toda correlação é a causa. Falamos do exemplo aqui de uma correlação e causalidade correta que faz o Gabriel com o nicho aqui. E do E Luciano falamos com da do bombom. Luciano com bombom. E falamos de correlações que não fazem o menor sentido quando é o Nicolas Cage da moto, entre outras aqui. Então é muito importante entender e deixar isso muito claro. E acho que para finalizar, o que soma tudo isso que a gente está falando é cultura. E é a cultura de experimento e a cultura de saber que a gente vai errar, medir, documentar e testar de novo. O lance é só errar rápido, né? E no digital a gente pode, porra. Eu acho que é o que mais falta, e às vezes a gente vê muito que é isso, a pessoa tem medo de errar. Mas Exato. se você não arriscar, você não vai conseguir, né? Tipo, você precisa testar as suas hipóteses e você só vai conseguir testar na prática. Não Sim. tem como você testar no campo das ideias e ver se tá certo ou Sim. não. E eu ouvi até uma frase interessante em um podcast recentemente que foi: se você não experimentar o fracasso, você nunca vai saber o que é sucesso. Então você precisa ter essa cultura, e aqui na MB a gente tem muito isso, assim, de trazer ideias novas, por exemplo, de frameworks e de propostas de apresentação e tudo mais, e a possibilidade de testar isso, porque é isso que faz você evoluir. Porque senão você entra numa zona de conforto, não porque você está confortável, mas porque você tem tanto medo de Sim. errar que você não evolui, porque você estaciona, porque você não pode, né, num momento, às vezes, ter uma ideia que pode falhar. E eu acho que isso é muito importante. Mas nem puxando sardinha para MB, não. Mas é questão de cultura. Se a cultura não é top-down, né? Ou seja, de cima para baixo, a galera de cima implementa essa cultura em todo mundo entende que existe essa possibilidade, tem que ter o exercício de quem tá embaixo exercer essa cultura. Jogar para cima. Um exemplo claro, por exemplo, vamos tentar pegar aquele exemplo do JavaScript do Luciano. Imagina que isso estivesse acontecendo com alguém mesmo numa empresa e que o chefe, o diretor, a diretora, a CEO, fosse chegar para essa pessoa e falar assim: então, tem um monte de erro de JavaScript aí, eu preciso que você conserte. Eu preciso que você conserte isso rápido. O que o cara fez? O que a menina fez? Resolveu a parada toda. Aí agora a CEO, a diretora, chega pra pessoa e fala o seguinte: e aí? Qual era o erro? Ué, não sei. Era algum daqueles lá, porque eu tive que resolver rápido, porra. Não é nem qual era o erro. O erro era todos. Ué, Qual era o erro Qual que estava implicava? impactando qual era o de principal fato? erro que impactava? Exatamente. Poxa, se eu conseguisse fazer isso ao longo do dia, ou tivessem 12 pessoas e cada um fosse tirando um erro e a gente testando, talvez eu conseguisse ter maneira rápida a resposta e saber exatamente qual era o erro. E você vai facilitar pelo quê? Pela documentação, que é documentar que aquele erro causou aquilo, o resultado foi tal, todo mundo ia ter isso guardado agora. Você não teve tempo. Então, é você mostrar nesses momentos também a oportunidade que você tem da cultura de experimento, da cultura de teste, da cultura de aprendizado. Então, se não vem top-down, você tem que tentar jogar pra cima, né? Sim. E eu acho que o rolê que mostra que essa metodologia é foda e ela tem muito ainda pra melhorar e tudo tem, é que, tipo, vocês estão aqui, a gente tá aqui falando sobre essa metodologia e como que a gente transforma dados em insight, e a gente não falou o nome de nenhuma ferramenta. Então, foda-se a ferramenta que você tá utilizando. São os humanos Sacou? que estão por trás. Exato. Né? Exatamente. É isso aí. Boa. Meninas, aulas, de novo.
Vamos bater o recorde de... É isso aí. É isso aí. Já, se quem não assinou, já assina. É isso aí. Vai virar top 1 de tecnologia, não é nem É mais isso top aí. 5. É isso aí. Essa é a ideia. Bruninha, muitíssimo obrigado, viu, pela troca aqui. Sempre Aulas um prazer cria. estar aqui com vocês de novo. Boa. Anusita, muito thanks. Obrigada, pessoal. Espero estar de volta em breve. Boa, é isso aí. O pessoal tá aqui porque gosta de estar, tá? Gosta de conversar, gosta de debater, gosta de aprender e ensinar. Porque, querendo ou não, Métricas também tem a sua vertente de ensino. Caralho, eu vou Além arrastar da pra cima agora. Inclusive, no link do comentário fixado ou na descrição, caso você esteja no Spotify, tem lá o link de 7 dias grátis. Além disso, tem também o link do Analytics Summit. Vai rolar o Analytics Summit e você já pode entrar lá pra garantir a sua vaguita. Inclusive, Bruninha e Manu estarão. Palestrando. Claro. Só pra deixar isso claro. Palestrando? Estarão, logicamente, cara. E não é pelo voucher do iFood. Não é, não. Lógico que não. Tá maluco, Isso. pô. Então aqui porque gostam, concordam, Com meninas? certeza. Eu também. Serão as palestras mais assistidas. Não sou competitiva, Exato. mas muito obrigado, meninas. Obrigado, Luciano. É isso, paz de Chamo Cristo. mais um aqui. Você que ouviu a gente até aqui, até agora, muito thanks. Não esqueça, se você tá dentro do YouTube, em clicar em inscreva-se e ativar o sininho para receber tudo isso. Se tá no Spotify, também dê 5 estrelas, porque as meninas merecem. Olha aqui, a Bruna veio de São Paulo, Manu de Niterói pra Barra da Tijuca. Se elas não merecem 5 estrelas, eu não sei mais o que a gente faz. É Exatamente. um absurdo isso. Muito obrigado, não esqueça, toda semana um episódio novo. Valeu!